Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é necessário ter para abrir uma sorveteria. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para que o YouTube possa entregar para você todos os nossos conteúdos. Deixe o seu like e comenta aqui embaixo também, tá? E não se esqueça de me seguir no Instagram, fechou? Então vamos lá para o nosso conteúdo. O que é necessário para abrir uma sorveteria? Coragem. Na verdade, qualquer empreendimento, né? Você tem que ter muita coragem. Por que eu falo de coragem em primeiro lugar? Quando eu decidi pedir demissão do meu emprego CLT que eu tinha, né? Para poder focar somente nas sorveterias, todo mundo falava assim: Luana, você é louca! Você é louca! Por que você vai pedir demissão? Todo mundo queria trabalhar numa cooperativa de crédito. E sim, galera, eu tive que ter coragem de pedir demissão e saber que eu tô fazendo uma escolha certa, né? Então, o primeiro passo de tudo é você ter coragem para você iniciar um empreendimento e saber que não é simples assim, eu vou abrir uma empresa para trabalhar menos. Gente, não existe isso, você abrir o seu próprio negócio para trabalhar menos. Quem que foi o abençoado que criou esse tabu? Que as pessoas acreditam, na hora que você abrir a sua empresa, você vai trabalhar menos. É o contrário, você trabalha 2 vezes mais de quando você é CLT. Então, por isso que eu aperto o botão de defesa, de que tem que ter coragem para você aguentar os desafios, para você saber que você vai passar por dificuldades, você vai ter momentos de crise, às vezes financeira, vai ter crises com colaboradores, com falta de mão de obra, você vai ter dificuldade em N setores, você vai passar por momentos difíceis, porque o empreendimento é assim, a nossa vida é assim, não existe a gente viver numa linha tênue, assim, a nossa vida é feita de altos e baixos. Então, quando você tem ciência disso, você se encoraja e fala: não, eu tô decidido, eu vou enfrentar isso e eu vou empreender, eu vou abrir minha própria empresa. Só que esquece essa lenda de que você vai abrir o seu próprio negócio para trabalhar menos, hein? Não existe. Não caia nessa. Voltando aqui. Após você ter coragem, que é o primeiro passo para você poder abrir uma sorveteria, o segundo passo que você tem que ter em mente é que quando você tem coragem, você tem que ter resiliência. O que é resiliência? Não desistir nos primeiros obstáculos. Se você está numa região do país que tem inverno, que tem meses do ano que é frio, você tem que saber que o seu faturamento não vai ser igual ao do verão. Então você tem que estar preparado, você tem que ter uma consciência financeira e administrativa para se preparar para esses momentos. Para quando você tiver essa sazonalidade, você está preparado para passar por aquilo tranquilamente. E se às vezes você tiver um imprevisto, você estava se preparando, mas teve 2 imprevistos que não estavam no script, você não deu a sua reserva e aconteceu alguma fatalidade, que nós estamos suscetíveis a isso. O que fazer? Vou desistir? Vou fechar minha sorveteria? Eu errei numa escolha, fiz uma compra mal feita, fiz uma demissão que não podia ter feito, fiz uma contratação que não podia ter feito, vou fechar as portas. Não é bem assim que funciona. Então, quando você resolve abrir uma sorveteria, você tem que ter coragem para você tomar essa decisão, você tem que ter resiliência para você saber sair dessas situações difíceis, às vezes, que você vai encontrar no meio do caminho, porque nenhum empreendimento é fácil. Você pode abrir qualquer tipo de comércio, loja de roupa, restaurante, sorveteria, N fatores, indústria, e você sempre vai ter algum momento desafiador. Quando você passar por esse momento desafiador, você tem que ter coragem para enfrentar, né? Você tem que ter fé que vai dar certo. Você está estudando, você está se especializando. Você não tá à toa onde você tá, né? Você fez por onde para chegar até aqui. Então, não é simplesmente, vou desistir, vou fechar as portas, tá? Esse é um dos principais fatores que você tem que ter. Luana, mas por que você tá falando isso? Porque eu já vivi. Tudo que eu venho aqui falar pra vocês é vivência minha, é o que eu vivi, é o que eu passei. Não é contos de fadas, eu não venho falar de experiência dos outros, eu venho falar da minha, do que eu passei, do que eu tive que ter pra poder empreender. Outra coisa que vocês têm que ter ciência, seja mulher, seja homem, quando você vai abrir um empreendimento,
você vai ter que começar a colocar na balança algumas escolhas suas. Às vezes, você vai ter que abrir mão de umas coisas para poder conquistar outras. Às vezes, você vai passar mais tempo trabalhando do que se divertindo. Lá na frente vai ter os bônus, vai ter os frutos disso. Ou você pode passar tempo trabalhando e se divertindo ao mesmo tempo, né? É algo que o Flávio Augusto fala que me motiva demais. Por que não trabalhar se divertindo? É possível. Quando eu tenho que ir para a linha de frente, ou quando eu tô passando pelas minhas lojas, eu vou na sorveteria e as meninas estão atendendo, mas eu amo atender também. Então chega cliente, eu converso, eu mostro o cardápio, eu dou dica de sorvete, eu falo o que tem de novo, o que tem de lançamento. Então é algo que me dá prazer, que eu me divirto fazendo, entendeu? Então quando a gente leva com essa leveza, o fardo fica menos pesado. E quando você traz para sua consciência que a vida é feita de renúncias e escolhas, tá tudo bem. Vai ter momento que você vai ter que deixar de fazer uma coisa para fazer outra. E depois você cobre, depois você muda. Eu gosto muito de dar o meu exemplo. Às vezes, de manhã eu falo assim, eu não vou trabalhar hoje. Hoje cedo eu vou ficar com as crianças, né? Então eu pego minhas crianças, vou pro parquinho, vou para algum lugar e fico com elas. Mas eu sei que como eu tinha coisa para fazer de manhã e eu não fiz, eu vou ter que fazer à tarde e à noite. Ou amanhã eu vou ter que ficar o dia inteiro fora fazendo, ou eu vou ter que posar um dia fora. Então, são coisas que você tem que ter na sua consciência que vai fazer parte do seu processo de você abrir uma sorveteria, de abrir o seu empreendimento. Claro que você jamais pode inverter a ordem, né? Primeiro lugar é Deus, segundo lugar família, em terceiro lugar trabalho. Minto! Quarto lugar, trabalho, porque em terceiro lugar, saúde. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada, né? Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, sua família. Terceiro lugar, sua saúde. E em quarto lugar, o seu trabalho. Então, quando a gente respeita essa ordem, a gente tem muito mais chances de ter sucesso. Muito mais mesmo. Não tem como dar errado quando você segue essa ordem. Quando você tem os seus projetos bem alinhados, quando você tá com seus propósitos bem encaixados e você não desiste nos primeiros obstáculos. Então, não fique sem aplicar essas dicas. Se você já tem a sua sorveteria e às vezes você tá passando por um momento difícil, não desista, é só uma fase, isso vai passar. E busque conhecimento, busque você entender o porquê que você entrou nisso, o que fazer para sair disso. E é por isso que eu gosto de vir aqui compartilhar o que eu já vivi para poder te ajudar a passar essa fase com mais leveza. Combinado? Então vamos para o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e comentar. Um beijo, fiquem com Deus.